Voltando com as últimas informações do Fluminense nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, o ano agora está começando para valer. Parte do elenco tricolor se reapresentou hoje no CT Carlos Castilho e deu início à pré-temporada do Flu, já visando a preparação para a estreia do Campeonato Carioca, que também já está definida, data, horário e local. Fluminense enfrenta o Sampaio Corrêa no domingo, dia 12 de janeiro, no estádio Moça Bonita, em Bangu. O jogo vai ser às 7 da noite. Eu trouxe essa informação para vocês nos últimos dias e agora ela está confirmada. Moça Bonita vai ser o palco do Fluminense nesses dois jogos como mandante dentro dessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que é quando o Maracanã estará fechado para manutenção do gramado. Só a partir da 6ª rodada é que o Fluminense poderá jogar no Maraca. Então, dentro dessas 5 rodadas, o Fluminense tem 2 jogos como mandante. A estreia contra o Sampaio Corrêa e depois o Maricá. Então essa estreia vai ser em Moça Bonita, assim como foi em 2024, o Fluminense estreou lá, só que o gramado estava muito ruim, depois passou para o Luso Brasileiro. Então se tiver algum imprevisto, algum problema de última hora, o segundo jogo pode ser no Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Mas, a princípio, as 2 partidas serão em Moça Bonita. Jogo às 7 da noite, uma notícia maravilhosa, porque a gente foge do calor fortíssimo em Bangu. Aí muita gente está perguntando, pô, mas lá não tem jogo à noite, não tinha refletor. Recentemente instalaram refletores em Moça Bonita. Então a gente consegue fazer o jogo, a gente poderá, a galera que vai para Moça Bonita, vai para Bangu, vai poder curtir uma partida numa temperatura um pouco mais amena. Pode estar muito calor, mas pelo menos não vai estar aquele sol quente. Então algumas decisões já tomadas, o restante da tabela ainda não foi. O restante não foi desmembrado porque a federação provavelmente deve estar acertando algumas coisas, horários, dias, com as TVs. Então é natural que a gente tenha... Na verdade, essa tabela já deveria estar sendo publicada há muito tempo, né? Essa que é a realidade. Mas a gente está falando de Campeonato Carioca, a gente sabe como funciona. Então tem a estreia definida e hoje o Fluminense iniciou a pré-temporada. Eu não tenho aqui ainda fotos da atividade desta quinta-feira, provavelmente hoje é mais uma coisa burocrática ali de exames médicos. Não sei se os jogadores foram a campo, mas temos aqui a lista dos atletas que se reapresentaram hoje no CT Carlos Castilho. Informação que apurei é que Marcão vai ser o técnico da equipe nessas rodadas iniciais, repetindo também algo que funcionou em 2024, né? O Marcão foi bem, pontuou ali em várias rodadas, foi importante para a classificação do Fluminense, mesmo com um time alternativo, como vai ser dessa vez. Mas a gente vai ter, acredito que teremos uma equipe bem razoável para começar o campeonato. Vamos lá, goleiros, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Gustavo Félix e Luiz Felipe. Zagueiros, Manuel, o Manuel voltando aí mais cedo da pré-temporada, ele poderia ficar de férias até dia 8. Mas volta mais cedo. Ignacio, que estava lesionado, Felipe Andrade, Rodrigo, Davi Schmidt, Davi Schuntes, é um nome diferente, Caio Amaral e Breno. Laterais, Justen, Caio Borges, Esquerdinha e Rafael Monteiro. Meias, Isaac, Riquelme, Freitas, Oliver Martins, Vitor Hugo, Wallace Davi, Thiago e Davi Melo. Atacantes, Lelê, João Neto, Luan Brito, Lucas Isaac, Marlon, Marcão, Palácios e Isaac Martins. Uma garotada aí, muita gente da base. Age Isaac, né? Isaac Martins. É Isaac com 2 As. É o Isaac. É muito Isaac nesse time. E daí, a gente pode tirar uma ideia do que a gente vai ver em campo. O Vitor Eudes como goleiro, por exemplo, na lateral direita. Deve começar o Justen, já especulando aqui já, né? Manuel e Ignacio, né, são 2 jogadores que naturalmente vão começar o ano aí na zaga. Na lateral esquerda, possivelmente Esquerdinha. E aí, agora para o meio de campo, a gente pode ter o Wallace Davi, que é um garoto que já vem jogando há muito tempo, já vem fazendo parte ali da vivência do profissional no dia a dia. Foi assim em 2024. Acho que esse garoto vai ter uma oportunidade. E, bom, será Vitor Hugo? Será que Vitor Hugo ou Freitas, que é um jogador um pouco mais experiente, Vitor Hugo está aí ainda, porque é uma mescla de jogadores sub-17, sub-20 e sub-23. Essa volância aí, para mim, está um tanto quanto incerta. Aí a gente vai para o meio, o Isaac deve ser o titular. No ataque, imagino que Riquelme. Aí tem a briga ali, João Neto com o Isaac. E o Lelê sendo a referência no ataque, assim como foi lá em 2024. É mais ou menos só para a gente ter uma ideia, esboçar aqui esse time que vai começar
a temporada aí comandado pelo Marcão, que vai buscar esses pontos nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca, até para poder facilitar depois, quando o time principal retornar, ainda um pouco sem ritmo, de conseguir os pontos necessários, inclusive nos clássicos, para avançar para a semifinal do Campeonato Carioca. Então foram esses jogadores que se reapresentaram hoje no CT. O elenco principal volta no dia 8, né, cumprindo aí por lei, né, 30 dias de férias, entraram de férias dia 8 de dezembro, dia 8 de janeiro, a galera se reapresenta, inclusive os reforços. O Paulo Baia ia se reapresentar hoje, mas ele acabou tendo um imprevisto de última hora no aeroporto e vai se reapresentar amanhã normalmente. Os reforços também devem chegar no dia 8, a depender talvez de outros que venham a acertar agora, que estavam em outras equipes, entraram de férias antes, mas a princípio é isso, é a temporada e a pré-temporada 2025 do Fluminense, começando com tudo. Mais um jogador na mira do Fluminense no mercado. Publicação aqui do GE pela Bárbara Mendonça, Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves. Eles publicaram que o Fluminense procurou o staff do meia Lucas Crispim, jogador de 30 anos, ex-Fortaleza, que está no Buriram United da Tailândia. O Fluminense buscou informações sobre esse jogador que é um dos alvos aí para reforçar o Fluminense no meio de campo. O Fluminense precisa de um jogador para esse setor, né? Um meia mais de criação. Ele tem contrato com a equipe tailandesa até dezembro de 2025. A partir do meio do ano já poderia assinar um pré-contrato. Ele foi revelado na base do Santos. Chegou ao time profissional em 2014, mas teve poucas oportunidades. Depois foi emprestado ao Vasco, Joinville, Atlético Goianiense e Ituano antes de se transferir em definitivo para o São Bento. Depois de passar pelo Guarani, onde se firmou e se destacou, chegou ao Fortaleza, foi lá que viveu o auge da carreira. Foram 3 temporadas, com 128 partidas, 9 gols e 17 assistências. Aí eu fui no site Gol dar uma olhada nos números aqui do Crispim. Em 2023, quando ele sai do Fortaleza, ele fez ali ao todo, deixa eu colocar aqui, 36 jogos, marcou 3 gols. Ele não era titular da equipe. Não era um titular absoluto ali, fixo, longe disso. Alguns jogos não foi utilizado, alguns jogos foi reserva, e em algumas partidas ele foi titular sim do Fortaleza ali com o Vojvoda. Então uma temporada que é um número de jogos, dá para dizer que é razoável, né? Depois ele já vai para a Tailândia, e aí é algo que me preocupa muito. Primeiro porque é a Tailândia, né? Convenhamos, né? Tailândia no futebol é muito difícil. Fez 12 jogos só, 23, 24. Aí vai para a temporada 24, 25, até o momento, 20 jogos. Então, somando essas duas aí, dariam 32 jogos. 20 jogos, 6 gols foi o que ele marcou nessa temporada 24, 25. E nos 12 jogos na temporada anterior, 12 partidas e 2 gols. É o desempenho do Lucas Crispim, jogador de 30 anos, que não é um jogador jovem, mas está no futebol da Tailândia. Sinceramente, não é uma contratação que me agradaria em nada. Acho que é um jogador extremamente comum que está no momento agora no futebol que não tem competitividade. Essa que é a realidade. Um jogador que sai do Brasil, do Fortaleza, para ir para a Tailândia, ele não está preocupado mais em jogar em alto nível. Sinceramente, sendo bem realista aqui com vocês, a minha visão pode até chegar, se for contratado, e bem, mas é o tipo de contratação que eu não faria. Não só pela questão da idade, não, porque 30 anos não se trata de um jogador velho ou veterano. Mas é porque ele já não era unanimidade no Fortaleza, já não era o grande destaque do Fortaleza, apesar de ter tido realmente alguns bons momentos, e depois vai para a Tailândia. Aí, sinceramente, para mim não dá. Mas não tem informação de negociação em andamento. Ainda não tive confirmação na apuração aqui para confirmar se de fato houve ali uma proposta. A princípio não tem negociação, e é natural também, gente, que o Fluminense, é o que eu sempre falo, o scout ele vai ali buscando informação sobre os jogadores, entra em contato com o staff para saber possibilidade de transferência, de levantar ali os dados, valores, enfim, é normal que neste momento aconteça com muitos atletas, e acontece com muito mais, é que a gente não consegue descobrir todos. Mas, enfim, como o Fluminense está se movimentando no mercado e buscando jogadores para esse setor, o Lucas Crispim foi mais um consultado. Pessoal, vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil,
Bora começar 2025 com tudo. Se você tem uma grana lá no seu FGTS, um fundo de garantia que você quer resgatar para começar já esse ano com o pé direito, fazendo uma reforma na casa, pagando alguma dívida, enfim, trocar de carro, não sei qual é a sua necessidade. Mas se esse é o seu objetivo, antecipar o seu FGTS, a Mais Ágil faz isso como ninguém. Eu conheço uma galera que fez esse procedimento com a Mais Ágil e está todo mundo super satisfeito. Então vou deixar aqui no comentário fixado, só você entrar em contato com eles, vai ter uma equipe lá pronta para te atender. Bom, vou trazer aqui agora o corte do Amaury Nunes, que participou do podcast Storycast, e aí revelou bastidores da negociação na época da volta do Luiz Henrique para o futebol brasileiro e para o Botafogo. Por que eu estou trazendo isso? Porque tem ele deu uma resposta muito interessante, que na época eu estava voltando do Mundial, olha que loucura, estava voltando do Mundial de Clubes, estava em Istambul, na Turquia, na conexão. E aí, enfim, começou aquela especulação de que o Luiz Henrique, o Flamengo foi atrás do Luiz Henrique, e o Fluminense queria também e tal. E eu comecei a apurar e tinha naquele momento uma fonte que estava muito próxima ali do Luiz Henrique. Então eu sabia tudo que estava passando na cabeça dele. Na época eu informei que a intenção do Luiz Henrique era se fosse voltar para o Brasil, voltar somente para o Fluminense, pela gratidão, pela identificação, pelo carinho que a torcida tem por ele. Ele não queria nem ouvir a proposta do Flamengo. Ele recusou a proposta do Flamengo. E o Botafogo também, a princípio, não era uma opção. E naquele momento eu informei aquilo, aí a milícia digital do rival foi lá dar risada, foi lá desacreditar a informação. Eu recebi mensagem de jornalista na época dizendo que eu não estava no caminho certo, né, de que não era bem assim. E hoje o empresário, tempos depois, o agora ex-empresário do Luiz Henrique, falou sobre isso, confirmou todas as informações. Eu achei interessante esse trecho aqui, vou trazer para vocês. Ainda mais quando veio o Flamengo. Ele falou, eu não vou jogar no Flamengo, hein? O Flamengo pode oferecer o que for, que ele falou, não vou jogar no Flamengo. Caraca, ele falou isso? E aí, é verdade isso. E aí, quando veio o Botafogo se acertou com o Betis, só faltava o Luiz Henrique aceitar a questão salarial. E aí a gente fez uma call com ele, eu falei, Luiz, é assim, não sei o quê. Tem a questão de você ficar na Europa, ficar alguns meses no Brasil e voltar pro Lyon. O Lyon, grande time da França, não sei o quê, não sei o quê. Se for direto pro Lyon, eu vou. Mas eu não quero ir pro Botafogo nesse momento, porque eu não quero dar um passo atrás na minha carreira. Último dia da janela, aí entrou o Tairo, a Ruda na call, entrou todo mundo na call, todo mundo tentando convencer o Luiz, e ele, não vou. A janela ia fechar em algumas horas, por isso que saiu um monte de notícia na época, ele vai, não vai, porque o Botafogo se acertou com o Betis, ponto final, mas faltava o sim do jogador. E aí, nas últimas horas, assim, eu falei, Luiz, vem pro Brasil e você vai pro Lyon. Você vai ter a opção de ir pro Lyon se você quiser no meio do ano. Isso era em março. Janela fechando, ele poderia voltar pro Lyon em junho, julho. E aí ele falou, não, beleza, se for nessas condições eu volto. Ele não sabia a projeção que seria essa vinda pro Botafogo. Tá aí esse trecho. Tem um outro trecho aqui que não tá nesse corte, em que ele falou sobre uma conversa que ele teve com o Mário Bittencourt. Ele falou, Mário, tem interesse? Ó, Mário, bom, tenho, posso pagar X. Ele falou, cara, esse X não é mais o Luiz Henrique da base, é o Luiz Henrique que hoje é da Europa, que tem potencial enorme e tal. Ou seja, a proposta do Fluminense deve ter sido, não sei se ridícula, mas muito abaixo, né? E ele falou, não, mais do que isso eu não posso pagar. Isso aqui o Mário Bittencourt. Eu falei, então não vai dar certo, Mário. Por empréstimo, eu até conseguiria naquele momento, porque ele estava em saída, em divergência no Betis, não estava jogando. A proposta salarial do Flamengo era cerca de 3 vezes mais. Na época eu também apurei isso. Eu falei, cara, eu posso me ferrar nessa aí, porque chega uma hora que o dinheiro acaba falando mais alto. Mas o Luiz Henrique, desde sempre, ele foi, não vou, não quero o Flamengo. E aí acabou aparecendo o Botafogo com essa possibilidade de ir para o Lyon, que é o que vai acontecer agora. Ele acabou aceitando, isso mudou ali o rumo da negociação. Porque a intenção do Luiz Henrique era continuar na Europa. E aí faltou ao Fluminense, faltou dinheiro. O Fluminense chegou a fazer uma proposta de 7 milhões de euros na época. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo Textor fez uma proposta de 16 milhões de euros, mas eu acho que mais 4 milhões de euros em bonificação. Os caras pagaram mais de 100 milhões de reais. É claro que são números acima da realidade do Fluminense, né? O Fluminense, em toda a janela ano passado, por exemplo, gastou cerca de 70 milhões de reais. Mas é o tipo de negócio que é aquele negócio que vale você esticar a corda, que vale ir além e tentar dar um jeito, de alguma forma, para viabilizar uma contratação como essa, um retorno do Luiz Henrique, e seria algo absolutamente espetacular. Isso mostra para mim que realmente esse rapaz diferente na época
essa minha fonte estava falando comigo, falou, cara, assim, tá todo mundo assustado, porque meio que ninguém tá acostumado com isso, né? Ele tá batendo o pé e não quer ir pro Flamengo, porque ele ama o Fluminense, ele se fosse voltar, ele queria voltar pro Fluminense, ele não quer ter esse desgaste com o torcedor e tal, então tá todo mundo tendo um trabalho muito grande para tentar convencer, fazer ele mudar de ideia, mas ele não quer. E aí, pô, é muito triste ter essa limitação financeira e não poder viabilizar a contratação, claro, por um valor muito maior, porque o Fluminense fez uma venda na época abaixo, né, do que poderia conseguir pelo Luiz Henrique, devido a uma série de questões que foi amplamente discutido, debatido e criticado também na época, e iria comprar. O Fluminense vendeu por 13 milhões com as bonificações. Imagina comprar, o Botafogo pagou praticamente 100 milhões aí nesse retorno. Coisa de louco, mas quando você não consegue, você não tem dinheiro, primeiro para contratar, e não consegue negociar bem seus jogadores a maior parte das vezes, é isso que acontece. E é por essas e outras coisas que eu acredito que a SAF é o modelo viável para que o Fluminense consiga competir novamente contra seus principais rivais financeiramente falando. Que coisas como essa sejam ou ocorram com menos frequência. Porque realmente é duro, né, ver o Luiz Henrique pouco tempo depois ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando o Libertadores por um rival. Mas, enfim, essa é a realidade. Bastidores dessa história que na época eu apurei muito, trouxe informações aqui para vocês. E é sempre legal a gente ter essa visão de quem estava ali, de fato, sentado na mesa e negociando. Fechou, pessoal? É isso, vou ficando por aqui. Assim que tivermos mais novidades e mais informações, a gente volta. Um abraço, valeu!